Pegar o microfone aí, agora sim. Glória a Deus. Bom dia, Central, mais uma vez. Que alegria poder estar aqui, substituindo o nosso pastorzão, pastor Iná, pastora Thaís, estão lá em Picos, igreja que eles fundaram, e eles estão lá para poder participar de um momento muito importante. Pastor Igor Cogina está sendo consagrado pastor, e aí o pastor Iná foi estar com ele nesse tempo tão importante, pastor Paulo foi também, e eis-me aqui para poder dar o meu melhor para substituí-lo. Queria te convidar a abrir sua Bíblia, por gentileza, em Lucas capítulo 14, nós vamos ler o versículo 1 ao 15, um texto relativamente longo, então permaneça com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Lucas capítulo 14, versículo 1. Lucas 14, versículo 1, a palavra de Deus diz: Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou essa parábola: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que o convidou, os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Versículo 12. Então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Queria orar mais uma vez, se você puder curvar sua cabeça. Espírito Santo, nós estamos aqui essa manhã para podermos aprender com o Senhor, para podermos entender os seus princípios, seus valores, suas direções. Por isso nós pedimos, Pai, seja livre aqui para falar conosco, para moldar o nosso caráter, para corrigir aquilo que precisa. Abra os nossos olhos e ouvidos essa manhã em nome de Jesus. Amém. Não sei, estou com a impressão de que o retorno aqui está ligado, tá mesmo? Pode desligar para mim, por gentileza. Obrigado. Nós estamos vendo um texto onde Jesus, ele está na casa de um fariseu importante. Vocês estão achando muito alto, gente, o microfone? Ou é só a impressão minha? Está muito alto, não está? Abaixa um pouquinho, ainda mais na hora que eu gritar, que a galera já sabe que vai estourar tudo. Aí. Jesus, ele chega na casa de um fariseu importante, diante de um banquete. Jesus, então, está na casa de um fariseu, fazendo e coparticipando de uma refeição. Mesa é lugar de relacionamento, mesa é lugar de troca de experiência, mesa é lugar de comunhão, é verdade. Mas o principal motivo e objetivo da mesa é a alimentação, é a comida, é comer. Meu objetivo aqui essa manhã não é gastar tempo falando de um banquete, ou falando que a vida de Deus é um banquete, ou que a palavra de Deus é um banquete, ou que a vida no Espírito é um banquete.
Nós sabemos que é verdade, mas o meu objetivo não é falar sobre isso. O meu objetivo é falar de uma postura correta diante de um banquete. Nós sabemos que vida com Deus é um banquete. Jesus mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Jesus também disse: aquele que tiver sede, beba de mim, jamais terá sede. Vida com Deus é um banquete. Vida com Deus é uma vida que nos satisfaz. É uma vida que nos sustenta. É uma vida prazerosa. É uma vida onde nós temos deleites, como o salmista diz, que na presença do Senhor há delícias perpétuas. A vida com Deus é uma vida de um grande banquete. Uma vida de satisfação. E o versículo 1, se você puder voltar no texto, a palavra diz: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante. Pausa aqui. Fariseu importante. Jesus então chega na casa de um homem, e a Bíblia faz questão de relatar que esse homem é um fariseu. Mas além de ser um fariseu, ele é um fariseu importante. Ele não é um fariseu relativamente comum, ele é um fariseu importante. O interessante é que o fariseu, naquela época, ele não exercia só uma função de mestre, ele não fazia só uma função de perito da lei, ele não fazia função meramente religiosa. Mas o fariseu também ocupava cargos políticos, cargos sociais. Quando a Bíblia retrata um fariseu importante, cabe a mim entender que esse fariseu, então, ocupava uma posição importante na sociedade. Uma posição importante no contexto no qual ele estava inserido. E um fariseu que tem responsabilidade eclesiástica, que tem responsabilidade política e social, provavelmente é um fariseu bem remunerado. É um fariseu que tem dinheiro. É um fariseu que é bem pago. Ou seja, Jesus chegou na casa de um fariseu importante que tem grana. Pensa num banquete que Jesus estava vendo. E o interessante é que Jesus, diante desse banquete, o versículo 7 diz: quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou essa parábola. Quando Jesus chega diante desse banquete, ele percebe as pessoas degladiando entre si para terem o melhor lugar à mesa, para ocuparem o lugar de honra. Nós vamos entender um pouquinho o que isso significa. O lugar de honra, naquela época, para o judeu, era o lugar ao lado do anfitrião. Ou seja, o responsável pela casa, o responsável pela comida, aquele que está gastando dinheiro para servir, aquele que senta à direita do anfitrião, esse é um lugar de honra. Esse é um lugar na qual o anfitrião quer honrar aquela pessoa. Agora, mais do que assentar ao lado do anfitrião numa posição de honra, também, perto do anfitrião é onde estão as melhores comidas. Afinal, tudo que era servido de melhor passava primeiro pelo anfitrião. Então, aquele que se assenta à direita do anfitrião, além de uma posição de destaque, também é o lugar que se melhor come na mesa. E Jesus percebe aquela briga para poder assentar nessa posição, e Jesus, com a sua didática maravilhosa, usa daquela circunstância para ensinar princípios, para ensinar valores do reino. E ele começa compartilhando uma parábola. Versículo 8 diz: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. Queridos, por que é que Jesus usa como ilustração um banquete de casamento? Porque certamente ele estava diante de um banquete. Certamente na casa daquele fariseu importante havia um grande banquete. E Jesus usa isso como ilustração. E ele termina a parábola com uma moral, no versículo 11. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Jesus, ele usa daquela circunstância que estava acontecendo diante dos seus olhos para ensinar valores. Ele está dizendo: no meu reino as coisas são diferentes. No meu reino, aquele que se assenta numa posição humilde, aquele que é humilde, esse será exaltado. Mas aquele que degladia e se esforça para estar numa posição de honra, esse será humilhado.
No meu reino, as coisas são inversas, as coisas são trocadas. Aquilo que para o mundo é posição de destaque e honra, para mim é posição de humilhação, mas para o mundo, aquele que é humilhado, no meu reino, ele é exaltado. Jesus está invertendo aquela situação. Aquele que se humilha, esse sim será exaltado. E eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva. Independente se você tenha lido a Bíblia 10, 50, 100 vezes, toda vez que você se deparar com o texto, algo novo vai nascer, impressionante. E o que me chama a atenção nesse texto é o último versículo, o versículo 15. Ele é que eu quero dar destaque aqui, essa manhã. Um texto que sempre passou despercebido e que eu nunca dei muito valor. Mas quando eu estava escrevendo essa palavra, esse texto saltou aos meus olhos. Versículo 15, ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Por que essa revelação para mim é tão importante e tão preciosa? Porque quem recebeu essa revelação não foi Jesus. Não foi Jesus que falou isso. Não foi Jesus que falou, feliz é aquele que comer no banquete do reino de Deus. Foi um homem comum. A palavra diz um dos que estavam assentados com Jesus. Uma pessoa qualquer, mas de repente, algo brilha na mente desse homem. De repente, uma verdade é plantada no seu coração. De repente, uma revelação aparece. E que revelação maravilhosa. Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Queridos, eu não sei você, mas eu gosto de comer bem. Eu gosto de comer boa comida. Quando eu fiz 3 anos de casamento, eu e a Gabi, nós estávamos em São Paulo para uma conferência. Eu falei, nós já estamos em São Paulo mesmo, alta gastronomia, um monte de restaurante estrela Michelin, eu vou em um. Levei ela num restaurante, gente, pensa num negócio assim. A entrada que eu comi era camarão com manteiga de pistache. Você entendeu o nível do negócio. Você nem sabia que existia manteiga de pistache, para começar. Gente, comer coisa boa é bom demais. Assim, eu perdi meu fígado aquele dia, que eu deixei lá. Meu fígado, meu rim, tudo. Mas sim, foi bom demais. Comer coisa boa é bom demais. Eu gosto. E o cara que deu e entendeu essa revelação, ele está diante de um banquete, queridos. Ele está diante de um banquete ofertado por um fariseu importante. Ele está diante de boa comida. E o que me impressiona é esse cara diante de boa comida, em outras palavras, olhando e falando assim, meu Deus, aqui tem picanha, aqui tem tibone, aqui tem Denver Steak, mas melhor e mais feliz é aquele que comer, não desse banquete, mas do banquete do reino de Deus. Esse cara entendeu alguma coisa que nós não entendemos. E essa verdade salta aos meus olhos, porque, deixa eu te falar uma coisa, querido. Existe muito para comermos. Existe um banquete farto à nossa frente. Existe um banquete maravilhoso numa vida com Deus que nós ainda não experimentamos. Existem experiências que nós ainda não tivemos com Deus que está nos esperando. Existem coisas que nós podemos aprender desse banquete que nós não estamos aprendendo e usufruindo. Amados, nós nem começamos, nós ainda estamos na entrada. Não chegou nem o prato principal. Tem muito mais para comermos. Tem muito mais para usufruirmos desse banquete. Quando a gente olha para essa declaração, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. A palavra comer no texto grego é a palavra fago, que significa devorar. E eu não sei para você, mas para mim a diferença entre comer e devorar, ela é muito clara. Alguém que está com fome, vai no restaurante, é atendido por uma garçonete, chega, senta, pega o seu guardanapo, põe sobre o colo, pede a sua bebida, depois pede a entrada, o prato principal, tudo certo, tudo tranquilo. Ele está apto a esperar porque ele está com fome.
Agora, quando nós estamos falando de alguém que está devorando, o negócio muda, a figura muda, são coisas diferentes. Eu não sei você, gente, mas faminto é coisa de louco. Uma vez eu vi um vídeo no Instagram de um vereador, que ele fez um bolo de 1 quilômetro na cidade. Gente, 1 quilômetro de bolo, sério. Era fino, mas era 1 quilômetro de bolo. E aí ele falou assim, ó, quando eu tocar a buzina, pode comer. Gente, na hora que ele tocou a buzina, o bolo sumiu em 10 segundos. Eu lembro até hoje, no vídeo, mostra uma velhinha com uma sacola de supermercado gigante, fazendo assim, ó, pôr na mão e fazendo assim, ó, para dentro da sacola. Tinha gente enfiando a cara dentro do bolo, gente, para comer. Gente, devorar é um trem esquisito. Devorar e comer, para mim, são coisas muito diferentes. E quando a gente fala de devorar, eu lembro uma vez que eu estava assistindo uma série, e agora o trem vai ficar esquisito. Estava assistindo uma série de zumbi. Para começar o negócio, uma série de zumbi. E para piorar, era uma série de zumbi coreana. Pensa num trem ruim. Série de zumbi já é. Aí, zumbi coreano. Ô, gente, é uma série horrorosa. Mas é ruim demais. Mas vamos parar para pensar um pouquinho. Se tem alguém que tem um banquete farto, é um zumbi ou não é? 8 bilhões de pessoas para comer, pensa. É um banquete quase que infinito. E o zumbi, ele é esse faminto devorador. O cara come, 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 come e não está satisfeito. Ele não para de comer. E eu estou ali assistindo aquela série, pensando, o que é que de útil eu vou poder aprender e extrair na minha vida nessa série horrorosa? E eu estou ali, e de repente o Espírito Santo fala comigo, Gabriel, quem dera, se a minha igreja fosse assim. E aí eu, oi? Hã? Quem dera se a minha igreja fosse faminta pela minha presença. Quem dera, queridos, se a nossa igreja fosse uma igreja faminta. Quando eu olho para a minha vida e eu já tive oportunidade de estar em ambientes de glórias muito intensas. Uma vez eu fiz uma escola, que chama Escola do Clamor, eu fiz essa escola em 2017. Eu tinha um pouco mais de 6 meses de convertido. E eu fui nessa escola, e aí 13 dias isolados, só dentro dessa escola buscando o Senhor. E essa escola foi uma bênção, porque nessa escola eu tive muita experiência com Deus, mas em contrapartida essa escola me deixou em crise e eu estou em crise até hoje. Quando eu entrei naquela escola, o primeiro culto, o culto de abertura, o cara pegou o microfone, não tinha banda, não tinha louvor, não tinha música, ele pega o microfone, ele sobe no altar e fala assim, Espírito Santo está aberta a escola. Foi o suficiente. A sensação física, e eu estava lá, foi como se o Espírito Santo tivesse dado um empurrão nas nossas costas. Todo mundo caiu. Caiu, a presença de Deus inundou aquele lugar, ninguém conseguiu levantar, e o culto inteiro foi todo mundo caído. A abertura da escola. Nessa escola eu vi pessoas sendo batizadas no Espírito Santo na escada. O templo era num lugar superior, para você chegar no templo você subia numa escada, mas aquela escada ela era trancada por grade, porque só se abria no momento de culto. Só que o povo fominha de igreja, estava lá esperando na escada. Enquanto o povo estava esperando para começar o culto, o povo estava sendo batizado do Espírito Santo, rolando a escada lá de cima. Nessa escola eu tive a oportunidade de ver um cara no meu quarto levitar 30 centímetros da cama. Último dia dessa escola, quando eu entrei naquele salão, a presença de Deus era tão densa e a glória de Deus era tão pesada, que a sensação física é como se eu estivesse dentro d'água. Sabe quando você entra dentro da piscina e você tenta andar, e aquele trem pesado, a sensação física era exatamente a mesma. Deixa eu te falar uma coisa, querido, tem muito para comermos. Há muito desse banquete para usufruirmos. Há muitas experiências com Deus para adquirirmos, para experimentarmos.
Gabriel, por que você teve essas experiências e você entrou em crise? Sabe por que eu entrei em crise? Porque eu chego hoje aqui no culto de domingo e eu não vejo isso acontecendo. Semana após semana eu estou aqui, sábado e domingo, eu entro e eu falo, cadê aquele Deus que me deu aquelas experiências? Ele não está aqui? Essa é a minha crise. Porque é que lá eu tive e aqui eu não tenho? Porque é que lá as pessoas tinham essas experiências sobrenaturais e aqui nós não temos? Será que o problema está em Deus, aquele Deus que é imutável? Será que Ele mudou? Aquele Deus que era, que é e que há de vir, Ele mudou? Alguma coisa mudou? Não, queridos. A diferença é que nesse ambiente existia fome. A diferença é que nesse ambiente as pessoas estavam famintas. A diferença é que as pessoas estavam ali não para bater mais um cartão religioso, não para bater mais um ponto de que foi na igreja, não para poder entrar, tirar um story e colocar assim, agradecendo. Não, elas não estavam lá para isso. Elas estavam lá porque elas estavam desesperadas por um toque do Senhor. Eles estavam lá porque eles estavam famintos para ver a glória de Deus. É por isso que aqui nós não vemos, sabe por quê? Porque a maioria de nós entramos aqui já satisfeitos. A gente entra no culto de domingo já satisfeito. A gente entra no culto de domingo como se fosse mais um culto. E é aí que está o problema. E a minha pergunta para começar essa manhã, bem tranquilo, é: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Por que você está aqui 10h30 da manhã no domingo? Por quê? Como eu disse, você está aqui para bater o cartão de que foi na igreja da semana? Você está aqui porque você está querendo ser exemplo para o seu filho? Você está aqui porque você está tentando conduzir a sua casa de maneira correta? Por que você está aqui? Cara, ser honesto com essa pergunta responde muita coisa. Por que é que você está aqui agora, hoje, nesse local, nesse momento? Por quê? Será que é porque existe fome aí? Será que é porque existe sede aí? Deixa eu te falar uma coisa, querido, talvez você não tenha entendido, mas fome e sede é a linguagem do sobrenatural. Fome e sede é a linguagem de ver poder de Deus. Fome e sede é o lugar propício para a manifestação do Espírito Santo. Quando nós olhamos para o texto mais conhecido sobre avivamento, Atos capítulo 2, Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus dá uma promessa: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder do Espírito Santo. O que é que fez esses caras permanecerem entre 7 a 10 dias dentro de um cenáculo orando sem parar? O que é que fizeram esses caras fazerem isso? Fome e sede. A resposta... Desculpa, é fome e sede. Por que é que nós estamos aqui? Existe fome no nosso coração? Existe sede no nosso coração? Qual é a fome que você tem pelas coisas celestiais, amado? Qual é a sede que você tem pelas coisas eternas? Eu queria falar pelo menos 5 sinais que eu percebo no ambiente quando há de fato fome e sede. Primeira coisa que eu aprendo: há um desespero. Quando nós estamos lidando com uma pessoa faminta, nós estamos falando em desespero. Eu não sei se você já teve o privilégio de se assentar com um morador de rua que está há 2, 3, 4 dias sem comer. Se um dia você fizer isso, você vai perceber o desespero que aquele cara tem. Quando a gente olha para uma reportagem, a gente lê: meu Deus, como que uma pessoa tem coragem de entrar no supermercado e roubar um ovo para dar para o filho? Desespero. Um ambiente onde tem fome e sede, tem desespero. E o desespero do faminto é tão grande. Deixa eu te falar uma coisa: a pessoa que morre, a maioria das pessoas que morrem por fome, não morrem necessariamente por falta de alimento.
Antes da pessoa morrer por falta de alimento, ela morre porque a mente entrou em colapso. O desespero é tão grande, a angústia é tão profunda que a mente colapsa e a pessoa morre. Um faminto, ele é desesperado. Segundo, as consequências são deixadas de lado. Uma pessoa que está faminta, que está desesperada, ela não se importa com as consequências. A pessoa só quer comer. Não interessa quanto dinheiro ela vai ter que gastar, quanto tempo ela vai ter que esperar, não importa o que ela precisar fazer, ela só quer comer, porque ela está faminta, porque ela está desesperada. Terceiro, as etiquetas são abandonadas. Você nunca vai ver uma pessoa faminta com boa etiqueta. Você nunca vai ver uma pessoa faminta chegando no restaurante, colocando guardanapo e garfo na mão esquerda, faca na mão direita, colher de sobremesa à frente do prato. Pessoa que está faminta, que está desesperada, não está nem aí para bons modos. Nem aí. E o problema é que eu vejo a maioria de nós entrando na igreja exatamente dessa forma, com bons modos. Eu não posso levantar a mão, eu não posso ajoelhar, eu não posso dar um aleluia. Olha só se meu filho me vê chorando, olha só o que a pessoa vai pensar. Gente, ninguém está nem aí para isso. Ninguém está aí para a sua imagem, se você está com o cabelo bonito, não está bonito, está arrumado, não está... Ninguém está nem aí para isso. Mas nós entramos dessa forma, preservando a nossa imagem. Eu não posso. Quarto, uma expectativa, ela é gerada. Uma pessoa que tem fome, uma pessoa que está desesperada, ela tem expectativa de comer. Afinal, alguém aqui vai no restaurante com fome, achando que lá não tem comida? Alguém vai? Nós vamos no restaurante porque a gente crê que lá vai ter comida para nos saciar. Uma pessoa que está faminta, ela tem expectativas. Jesus passou por isso. Um texto das Escrituras nos mostra Jesus faminto, e ele chega diante de uma figueira, querendo comer, procurando fruto. Entra lá, procura na figueira, não encontra fruto, e o resultado é, ele amaldiçoa a figueira. Por que é que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque ele tinha expectativas de comer, estava com fome. O problema é que ele chegou na figueira e ele não viu fruto, ele só viu folha. Expectativas, queridos, nós precisamos de expectativa. Aquele que tem fome, anda com expectativas. Sabe por que numa série coreana de zumbi, o Espírito Santo fala comigo? Porque eu tenho expectativas. Porque eu ando com expectativas o tempo inteiro, eu acordo pensando que hora que o Espírito Santo vai falar comigo, em algum momento ele pode falar comigo, ele pode usar qualquer circunstância para falar comigo, eu estou com expectativas de ouvi-lo. E não é que funciona. E não é que de repente ele fala. E não é que de repente ele mostra. Tudo por causa de uma expectativa. Quinta e última coisa que eu percebo no ambiente que tem fome: uma postura ativa. Um faminto, ele não chega num banquete de forma passiva. Não adianta você chegar num banquete e ter toda uma mesa preparada, se você não levantar e comer. Se você ficar numa postura passiva, assentado no seu lugar de conforto, você não come. Para poder comer, você precisa ir, pega o prato, levanta, serve, põe um garfo na boca, come, mastiga. Tem que ter postura ativa. Mas o que eu menos vejo na igreja é isso. O que eu mais vejo na igreja são as pessoas entrando, assentando no seu assento confortável, esperando as coisas caírem do céu. Esperando que vai vir um garçom para te servir. Nós precisamos de uma postura ativa diante do Senhor. Uma postura ativa diante do banquete. Sabe por que nós temos dificuldade, queridos, de sermos ativos diante do Senhor? Sabe por que para nós é muito mais confortável ficarmos na zona de conforto, assentados tranquilamente? Sabe por quê? Porque nós somos incrédulos. Nós somos incrédulos. É por isso que a gente tem tanta dificuldade de se mover em direção ao Senhor, porque nós somos incrédulos. Porque há incredulidade no nosso coração.
A incredulidade pode te impedir de comer no banquete do reino de Deus. A incredulidade pode te impedir de receber algo de Deus. Tem gente que enche a boca para falar. Homem nenhum pode impedir o agir de Deus. Pode sim. É só você ler a Bíblia direito, você vai ver. Se a gente olhar o texto de Mateus 13, 53, narrando um pedaço da vida de Jesus, o texto diz: quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria e este poder para realizar milagres? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve essas coisas? E encontraram motivo de tropeço nele. Jesus, porém, lhes disse: um profeta tem honra em todos os lugares, menos na sua terra e na sua própria casa. Versículo 58, grifa na sua Bíblia. Por causa da incredulidade, não realizou ali muitos milagres. Ah, Gabriel, um homem não tem capacidade de impedir o agir de Deus? Não tem? Então como que você explica esse texto? Jesus é Deus? É. Por que ali ele não fez muitos milagres? Por causa da incredulidade. O texto é claro, é cristalino. A incredulidade nos impede de receber, de participarmos, de entrarmos no mover de Deus. João 14, 12 diz: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço, fará coisas ainda maiores do que essas. Esse texto aqui, o incrédulo já rasgou da Bíblia há muito tempo. Porque ele olha para isso aqui e fala assim: é impossível alguém fazer o que Jesus fez. É impossível. Só que a gente esquece que quem falou isso aqui não foi um jacu da roça, não. Foi o próprio Jesus. Jesus que disse: se você crê em mim, você vai fazer obras maiores do que eu fiz. Isso não foi uma pessoa qualquer fazendo uma promessa aleatória, não, queridos. O próprio Cristo disse isso. Agora, qual que é o problema? O problema é que o que Jesus disse tem uma condicionante. Tem uma condição, não é um negócio que acontece no automático. Tem uma condição, e a condição é aquele que crê. Aquele que crê vai fazer obras maiores que eu fiz. Mas o nosso problema está exatamente aqui, na crença. No crer, porque nós somos incrédulos. Eu já queria chamar a banda para subir, por gentileza. Já estamos acabando. A condição, amados, para experimentarmos mais do banquete, usufruirmos de experiências novas, saímos de um evangelho, de um cristianismo passivo, raso e superficial, está no crer. E a incredulidade impede isso tudo. É por isso que quando alguém sobe aqui e diz que viu uma pessoa levitar 30 centímetros da cama, você torce o nariz. É por isso que quando alguém sobe aqui e conta uma experiência sobrenatural de cura, você levanta e vai embora. Sabe por quê? Porque você é incrédulo. Porque nós somos incrédulos. Como eu falei, o problema não está em Deus, o problema não está em Jesus, o problema não está no Espírito Santo, o problema não está na igreja, o problema não está no pastor, o problema não está na liderança, o problema está aqui dentro. Nós somos incrédulos. E deixa eu te falar uma coisa: Jesus odeia a incredulidade. Ele odeia a incredulidade. Eu quero ler mais um texto com vocês, Marcos capítulo 5, versículo 35. Eu vou ler o mais rápido que eu posso para ganhar tempo. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tema, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que esse alvoroço todo?
Por que vocês estão chorando? A criança não está morta, mas dorme. Versículo 40, e riram dele. Ele, porém, ordenou que todos saíssem, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneiras admirados. Esse texto é um exemplo claro, de um extremo de quem crê e um extremo de quem não crê. Jesus pega os pais da menina, que obviamente seriam os que mais estavam crendo, afinal, a filha morreu. Se você estivesse no lugar desses pais, eu tenho certeza que você estaria crendo em tudo que pudesse para poder tirá-la da situação que estava. Jesus pega os pais, chega diante da casa, pergunta por que o alvoroço inteiro, porque a menina está dormindo, e o que a palavra diz? Riram dele, o extremo de quem não crê. E a palavra rir no termo grego, no texto grego, é a palavra katagelão, que significa ridicularizar. Quando Jesus disse que a menina estava dormindo, ridicularizaram de Jesus. Ridicularizam quem é incrédulo. E o que eu mais vejo, queridos, é dentro da igreja as pessoas ridicularizando o mover do Espírito, porque são incrédulos. A incredulidade é antagônica à fé, é oposta à fé. A incredulidade é inimiga da fé, e para piorar, a incredulidade é pecado. A incredulidade é pecado. A palavra de Deus em Apocalipse 21, versículo 8 diz: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A incredulidade é pecado. Deixa eu ser franco com você, tem gente que vai para o inferno por causa da incredulidade. E o que me constrange é, será que esse problema não está aqui? Será que esse pecado não está aqui? Aqui dentro. Nós damos valor e ênfase demais em pecados sérios, adultério, roubo, assassinato, mas parece que o pecado da incredulidade passa batido, está tudo certo. Ah, Gabriel, eu duvidar, eu não crer, está tudo certo. E aí se esconde atrás de argumentos filosóficos, sociais, políticos, dizendo, é razão, é racionalidade. Racionalidade nada, é incredulidade. É incredulidade. Mas o problema é que nós não assumimos. A gente não crê como a gente fala que crê, queridos. A gente não confia da maneira como deveríamos confiar. E é por isso que eu entro aqui em crise, mais uma vez, olhando e falando, cadê? Aonde está? Enquanto nós não quebrarmos e vencermos a barreira da incredulidade, nós nunca vamos usufruir do banquete do reino de Deus. Queria te convidar a ficar de pé no seu lugar, por gentileza. Como todo pecado, o antídoto para matá-lo é o arrependimento. Não tem outro jeito. O que eu sempre falo para os jovens é: você nunca vai mais longe de onde o seu arrependimento já chegou. Você nunca vai construir uma vida maior com o Espírito Santo até onde o seu arrependimento já foi. Vida com Deus é arrependimento, amados. E eu queria encerrar esse tempo nos arrependendo. Se você puder, tiver condições físicas para isso, eu queria te desafiar a ajoelhar no seu lugar. Se você não puder, tudo bem, pode ficar em pé, pode se assentar, não tem problema nenhum. Mas você que pode, tem condições. Eu queria terminar
esse culto nos arrependendo. Eu queria que você parasse para pensar um pouquinho nessa palavra. Você olhasse para dentro, você olhasse para você mesmo. E você se perguntasse: por que é que eu vivo um evangelho tão frio? Por que é que eu vivo um evangelho tão raso? Por que é que eu tenho uma vida com Deus tão superficial? Provavelmente a resposta, amado, é a incredulidade. Se arrependa. Coloque isso diante do Senhor, coloque o seu coração diante do Senhor. Deixa o Espírito Santo falar com você, deixa o Espírito Santo ministrar você essa manhã.